Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Projeto Dialetos. Hoje nós vamos ter uma conversa precisamos conversar sobre intolerância religiosa. Tá? Teremos como convidados hoje aqui, presentes para essa discussão, o Dr. Fernando Gomes, que é cirurgião plástico da SBPC e professor titular da Faculdade de Medicina aqui da UFAL e autor do livro Legba, A Guerra contra o Xangô, em 1912. Também teremos como convidada Mônica Carvalho, que é assistente social, é mestre pela UFAL e também realiza pesquisa sobre as relações entre Estado e povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Me chamo Valdemar Neves, sou coordenador do projeto Dialetos e também sou professor da Faculdade de Medicina da disciplina de Bioética. Mônica Carvalho, agora a palavra está com você. Agora, eu queria agradecer primeiro pelo convite e dizer que acredito e entendo esse tema como extremamente pertinente na atualidade, né? O racismo religioso e as consequências na oferta da política de saúde. Né? E eu vou tentar dar uma pincelada, porque a gente não vai conseguir se aprofundar no tempo que tem, mas dar uma pincelada na questão. Eu sei que o grupo, né, de vocês já tiveram uma conversa anterior sobre racismo, né, a patologia social que a gente chama de racismo. Mas eu vou querer dar uma retomada nessa questão para que a gente discuta racismo religioso. São coisas que se complementam, porém elas são diferentes, tá? Primeiro a gente encara esse processo histórico do desenvolvimento dessa doença social, vamos chamar assim, dessa patologia social, racismo, né, com o processo de demonização. E aí não era demonizado apenas o orixá Exu, como foi colocado naquele vídeo, eu acredito que do canal dos Pretos, o segundo vídeo, por um dos babalorixás que tiveram fala. Não. A demonização foi sofrida pela pessoa negra, né, e toda a sua bagagem histórica e cultural. Mais ou menos por volta de 1441, a Igreja Católica assume a condição de que permitia, então, a escravização do povo africano. E, com isso, ela, junto com a coroa portuguesa e com a coroa espanhola, a gente atuava, então, com as conversões forçadas no cristianismo, no catolicismo, para ser exata. Né? Então, a gente tem o período do Brasil colônia inteiro dentro do momento histórico em que ocorria a Inquisição Ibérica. E aí você tem espanhóis e portugueses, né, vivenciando o que se chama de Inquisição Ibérica, e toda a colonização brasileira ela é pautada dentro dessa esquematização ideológica da Igreja Católica. Tá? E nesse processo, as nossas divindades, as divindades indígenas, elas são, então, demonizadas. A partir da demonização, com o processo da Inquisição Ibérica, eu não estou falando da medieval, estou falando da Inquisição Ibérica, né? E começa a existir uma perseguição que se torna, então, base cultural do brasileiro, do colonizador, na verdade, né? E dos brasileiros que foram sendo gerados aqui, que foram nascendo aqui no território nacional, no território brasileiro. Desculpa. Essa perseguição, ela atravessa, né? Ela atravessa
todo o nosso momento histórico, todo o Brasil-Colônia, e aí ela toma força, então, com a formação do Estado brasileiro, certo? Nesse período da formação do Estado brasileiro, que data de 1890 para cá, né, a gente tem algo que foi chamado de política de branqueamento no Brasil. Essa política de branqueamento, ela intencionava o extermínio da população negra. Ela não corre a contento, né? Porém, uma das formas mais efetivas de exterminar uma população é exterminar os seus símbolos e os seus signos culturais e, principalmente, né, o aporte filosófico daquela população. Quem é o aporte filosófico da população negra? A cultura de matriz africana, né? Nós, povos de terreiro, somos conceituados hoje como comunidades tradicionais e povos de matriz africana, povos tradicionais de matriz africana. O candomblé é uma religião de matriz africana. Ela não é uma religião africana, tá? E aí, com o passar do tempo, como aquela população ela não cedia, os terreiros começavam a se fixar como territórios de resistência, tem que existir uma forma de convívio, né? Porque a esse momento, e aí a gente precisaria de tempo para conversar sobre isso, mas acredito que lá na discussão sobre racismo isso foi colocado, né? A população negra ela já sofria marginalização, né? Os subempregos, a ausência de moradia segura, a ausência de segurança em relação à moradia, a ausência de segurança em relação ao trabalho, a ausência de segurança alimentar já estava destinada a essa população, né? Existia uma total denegação de direitos, porque um dos direitos básicos, que era o direito da educação, lhes fora negado. Então, a população negra ela não conseguia ascender nesse momento, né? E aí, para que se pudesse ser absorvida como mão de obra, né, nas camadas mais baixas do que a gente discute na categoria trabalho, tinha que existir um processo de tolerância, porque senão a convivência, mesmo que com uma hierarquia vertical, ela seria insuportável. E aí, então, é gerada a tolerância religiosa. E essa tolerância, para mim, é um dos processos e um dos momentos, né, uma das categorias mais drásticas que a gente pode discutir nessa relação. Porque o que é que acontece quando eu tolero alguém? Aquela pessoa ela pode existir ao meu lado, mas eu não vou vê-la. Eu apenas tolero, eu não a aceito, eu não a respeito, eu tolero. Traz isso, então, para o mundo institucional. Você vai ter o que a gente chama de invisibilidade social. E quando você é um invisível social, o Estado ele não vai se preocupar na geração de políticas públicas que te atenda. E aí nós chegamos à temática dessa conversa, que é a política pública saúde. A gente precisa entender também, aí a gente vai ter que entender, já que durante todo esse período, o que foi invisível, né? O que é, então, esse povo do candomblé, o que é que ele significa, como é que ele pensa, parece, né, aquele programa da TV aberta lá, né? Como eles vivem, o que eles pensam, o que eles comem, né? O que eles falam. Porque eu não sei, então, lidar com uma pessoa do candomblé na unidade básica de saúde
eu não sei lidar com uma pessoa de candomblé na hora que eu vou receitar uma dieta específica para ela, no seu pós-cirúrgico, no seu pós-operatório, é assim, né, Fernanda? Ou um tratamento qualquer, ou dentro da psiquiatria ou da psicologia, como é que essa cabeça funciona, né? Como é que eu posso compreendê-la? Se eu nunca vi essa pessoa, se eu não sei como é a sua cultura, porque para mim o candomblé e axé, quando eu falo, é a música baiana, ou é a dança, né? Ou é um acarajé que eu coma, ou um caruru, enfim. Foi branqueado demais os signos, se perderam no espaço, no tempo. Então a gente precisa entender que para o povo do candomblé a saúde ela vem em 3 dimensões: a cabeça, que é o mental, e a ela é destinada uma divindade que se chama Ori, e aí a discussão sobre Ori é um outro momento, né? A outra dimensão, a segunda dimensão, que é o corpo, que é importantíssimo porque a conexão com o sagrado ela vem através do corpo, né? O corpo do candomblé ele é formado da iniciação. O corpo do candomblé ele é um corpo individual e um corpo coletivo. A pessoa do candomblé ela necessita da coletividade para poder fazer a sua ligação com o sagrado e que a partir daí vai passar pelo mental. E com a terceira dimensão, que é a espiritual ou a metafísica. Então veja que o corpo ele faz essa ligação, né? No candomblé, por exemplo, a pessoa do candomblé ela consegue pensar sem a mente, né? Ela consegue pensar com a ajuda do espiritual, com a intervenção do espiritual. Quando, por exemplo, para saber o que lhe acontece, e a gente vai saber em que momento ela vai buscar isso, ela vai buscar o Ifá, o oráculo de Ifá ou o oráculo dos Búzios, né? Ela está ali pensando fora da sua mente, mas com a ação do seu sagrado, com a ação do seu orixá, né? Ou de um outro orixá que a gente chama Ifá, que é o próprio oráculo. O candomblé tem como princípio ser energia, né? É uma religião que acredita na formação energética, onde tudo no mundo é energia. Inclusive, a fonte geradora do universo é energia. E ela vai se materializar nos elementos da natureza que se tornam, então, sagrados. A essa energia, a essa força, que é a mesma energia que faz com que a bateria do teu computador carregue, ou do teu celular carregue, para a gente estar aqui conversando, a lâmpada daqui de casa esteja acesa, né, para que vocês possam me ver, essa mesma energia, ela é materializada nos elementos da natureza, e aí a gente vai reconhecê-los como orixás, como inquices, como vodunces, né, dependendo da nação desse candomblé, e na nossa energia pessoal, no nosso orixá, na nossa divindade pessoal, que se chama Ori, e que habita a nossa cabeça. Então, a essa força, a gente chama de axé. Axé é a força motriz. Axé é força, é a energia pura, né? E ela vai, então, nos colocar nessas dimensões do terreno e do espaço, do cosmos, do Aie, que seria o terreno, e do Orum, que é o próprio cosmos, né? Então, como o axé é uma energia, ela pode aumentar ou diminuir. O devoto do candomblé, ele se trabalha espiritualmente e energeticamente para que esse polo positivo e esse polo negativo da energia, né, ele entre em equilíbrio. Ele não aumenta nem diminui, ele entra em equilíbrio. E quando o axé daquela pessoa está em equilíbrio,
é que se considera aquela pessoa como uma pessoa saudável dentro do candomblé. Né? A gente buscando, então, a relação do terreiro, do religioso de candomblé, com o Sistema Único de Saúde. Né? É muito complicado para alguém que não buscou compreender essa cultura, né, que está basificado e completamente impetrado dentro da cultura ocidental, entender que um fiel do candomblé vai procurar o posto de saúde depois de procurar o seu sacerdote ou sua sacerdote. Quando ele começa a sentir um desequilíbriozinho energético, a pressão subir, a pressão baixar com frequência, né? Ficar muito enjoado, aí ele vai bater na casa do seu sacerdote, lá no terreiro, né? Ou vai ligar para o seu sacerdote, ou agora a comunicação é via WhatsApp, e dizer assim, pensa, pai, eu estou precisando que o senhor jogue para mim, porque eu estou um pouco quisilada, sabe? Não estou bem, tá acontecendo alguma coisa. E aí os búzios são jogados, e aquele sacerdote ou aquela sacerdote vai dizer àquele fiel o que é necessário fazer. Ou vai arriar um ebó para nós é oferenda, né? Ou vai arriar um ebó, ou vai passar um banho de erva, né? Ou vai dizer que determinado orixá está solicitando alguma coisa que ele se guarde numa dieta de determinado alimento ou de determinada prática. Enfim, a partir daí é que ele procura o médico. Quando ele procura o médico, ele não abre mão do seu tratamento espiritual. Essas duas coisas vão em paralelo. Eu já vi muita gente fazendo tratamento oncológico, vindo, por exemplo, de uma sessão de quimioterapia, se resguardando ali, e logo após aquele resguardo, aquele alívio do mal-estar causado pela quimioterapia, buscar o seu terreiro, né, para dar pelo menos uma macia, um banho de erva na cabeça e tal, ficar lá recolhidinha no local sagrado nosso, que é a camarinha. Então, essas duas coisas, elas andam em paralelo. E se for, então, alguma doença, eu acho doença feio esse nome, eu queria arrumar um mais bonitinho, mas eu não está vindo na minha cabeça. Né? Se for, então, algum problema de saúde que leve tempo para tratar e que aquela pessoa entenda que tem muito a ver com o seu mundo espiritual, esse médico vai ter que saber dosar a sua fala para que aquela pessoa se sinta tão bem com ele quanto se sente no seu próprio terreiro. O religioso terreiro, ele sente a necessidade de integração dos profissionais da saúde e dos territórios do terreiro. Né? Sabe-se que inúmeros profissionais do PSF, por exemplo, não entram nos terreiros por preconceito. Esse preconceito tem nome, ele é racismo. A gente já definiu lá no início. Ele é racismo religioso. E por ser racismo, é crime. Nós estamos falando de um povo tradicional. Veja, uma pessoa de terreiro, ela necessita da sua comunidade. Necessita. Ela pode passar anos longe do seu território, porque o terreiro é um território sagrado e político. Né? Ela pode passar anos longe do seu território, mas ao pisar naquele solo que para ela é sagrado, uma sensação de bem-estar, uma postura de acomodação já se inicia. Quando ela começa a conviver com seus irmãos e irmãs, com a sua família de orixá, com a sua família de santo, porque nós temos por característica a pertença familiar religiosa, né? A comunidade ela é muito bem formada aí.
aquilo já começa a apaziguar aquele mal-estar, o primeiro mal-estar, né? Porque é daquelas pessoas, da energia daquelas pessoas, que numa roda de candomblé, ela comunga com o sagrado. O orixá toma vida. Se ela for o que a gente chama de virante, ela consegue possibilitar ao outro o encontro com o sagrado. É de uma riqueza assim extrema. E a pessoa, o profissional de saúde, seja ele de que área for, seja ele de serviço social, né, que é a minha área, né, principalmente um profissional de serviço social, ele tem que compreender essas questões. É necessário ir no chão do terreiro, ver como é que aquela população come. Porque, na maioria das vezes, principalmente se for uma pessoa que mora na periferia, ele vai se alimentar do próprio terreiro, dos alimentos que foram sacralizados, ofertados, e que ele vai receber, e que ali é muito mais rico para ele. Porque o alimento que foi sacralizado, além de tudo, vem com axé, vem com essa força. É importante entender também que o axé está em tudo, inclusive no prédio, né? Tem um professor, eu não sei se ele ainda continua em Alagoas, ele estava no mestrado lá da UNIT, de Humanidades, se eu não me engano, e é o professor Adíbula, ele é iorubano, e ele me dizia numa conversa que no doutorado dele, ou em uma de suas pesquisas, ele estudava arquitetura. Arqué, que vem lá do grego, né? O fundamental, a força fundamental, a energia fundamental. Axé. Né? Uma casa que nós moramos, ela tem o axé das pessoas que a construíram, de cada pedreiro, de cada mestre de obra e tudo mais. Então, a estrutura física do terreiro, ela tem também o axé daquelas pessoas. E aquele ambiente sagrado é necessário que se reconheça, né? A relação, o modelo de atendimento do terreiro precisa ser compreendido pelos profissionais de saúde, né? Pela gerência desse sistema de saúde, né? No terreiro, a primeira situação que a gente vive quando a gente chega acometido de algum mal, seja emocional, físico, espiritual, é a escuta. Então, a gente vem com uma sequência: a escuta, o acolhimento, né? O respeito aos mais velhos, e com isso uma preocupação com os mais velhos. E aí existe uma questão relativa do que é mais velho e do que é mais novo, porque o mais velho é aquele que já viveu mais tempo do que eu naquela situação. Então, o mais velho pode ser um ancião, como nós compreendemos, ou o mais velho pode ser um menino de 10 anos, se ele foi iniciado dentro da religião e naquela vida antes de mim. Eu vou lá e peço a bênção. Eu vou lá e o respeito, né? É claro que dentro da minha cultura ocidental, todos os cuidados que uma criança deve ter, ele não vai ser adultizado por isso, tá? Mas é o respeito ao orixá daquela criança, que já tem mais tempo e mais conhecimento que o meu. O respeito aos mais novos. Como eu disse, o candomblé, ele é uma cultura de comunidade. E só os mais novos promovem essa perpetuação da minha cultura. Seja ele uma criança que nasce e vai ser festejada pela comunidade, né? Seja ele uma senhora de 80 anos que está chegando naquele terreiro. É lindo o cuidado. É lindo. Quando a gente se recolhe, existem irmãos de santo
que vão lá diariamente rezar com a gente, fazer a comida da gente, preparar o espaço que a gente vai se banhar, zelar pelo sono da gente, cuidar das oferendas que nós vamos fazer. Então, o candomblé é a comunidade, é a pertença familiar. É muito difícil a gente quebrar esse vínculo. Muito. Né? O respeito à orientação sexual, estou terminando já, viu? O respeito à orientação sexual, porque existe um respeito extremo à divindade pessoal do outro, e isso a gente não questiona, né? E, como podemos ver, tudo isso vai nos levar a uma atenção psicossocial, mesmo que aquele sacerdote ou aquela sacerdote não tenham a formação na psicologia. Né? Mas tudo leva ao bem-estar do indivíduo. Finalizando, o que se busca dentro do candomblé é uma saúde integral e humanizada, que se aproxima muitíssimo da política de humanização do SUS. Fechando aqui, só com essa frase, porque eu não podia deixar de colocar. Né? Se bem implementada, a política de humanização, nós estamos quase passo a passo com a matriz africana. Obrigada a todos, todas e todos. Mônica, nós que agradecemos. Foi uma aula incrível, assim, muito boa, muito esclarecedora. E eu sempre falo para os meus alunos que quando o preconceito, né, se o preconceito é uma doença, a informação ela é a cura. Então, a gente precisa informar as pessoas para se combater esses tipos de preconceitos e também de racismos que a gente vê ao longo e se perpetuando, principalmente na área de saúde, dentre todos os outros espaços. E essa abordagem que você fez foi muito bacana.